É isso aí, meus queridos, bom dia. Passando aqui para trazer à luz algo que alguns cristãos, alguns crentes têm dúvida, e quero trazer isso a você neste momento. Eu sou coordenador da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, e essa pergunta foi feita ali mais ou menos no meio dos alunos, e quero aqui compartilhar com vocês. Vejam bem, nós sabemos que o homem será salvo através da pregação do Evangelho, que eles precisam aceitar a Jesus, né? Sem Jesus não tem como a pessoa ir para o céu. Jesus foi claro: sem mim nada vocês fazem, ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Tudo isso está no rolo sagrado, no cânon sagrado, nas escrituras, né? Pois bem, sobre as pessoas que morreram sem nunca ter ouvido falar do Evangelho, elas vão ser salvas? O que vai acontecer com essas pessoas? São aquelas pessoas que viviam, por exemplo, em países no Brasil mesmo, bem antes, muito antes do Evangelho ser pregado. O que acontecerá com elas? Pensou? Vamos lá para a palavra de Deus. Deus, ele tem um atributo que é chamado, um dos atributos incomunicáveis dele, né? Que é um atributo chamado presciência. Esse atributo, ele é como se fosse também um atributo de onisciência, de onipresença, de onipotência, né? Esses são atributos incomunicáveis de Deus. Não é aqueles atributos comunicáveis. Atributos comunicáveis é aquele que Deus pode comunicar. Por exemplo, Deus é amor, e Deus pode transmitir esse amor para o ser humano. Mas a presciência, somente Deus, só Ele é quem pode ter esse dom. Então a presciência de Deus, ela vai dizer para Deus se aquela pessoa, se ela fosse exposta à pregação do Evangelho, será que ela aceitaria a mensagem do Evangelho? Como que Deus vai saber disso? Através da presciência. A presciência de Deus, ela vai dizer para Deus se aquela pessoa, através das suas obras, ou seja, todo mundo morreu e fez obras. E tem pessoas que as obras deles, por mais que ele não conhecesse o Evangelho, por mais que não tivesse experiência com Deus, mas aquela pessoa, ela tem obras boas, pessoas caridosas, uma pessoa atenciosa, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa pacífica. É uma pessoa que, por mais que ele não conhecesse o Evangelho, não tivesse experiência com Deus, mas ele tem isso nas suas obras. E o Evangelho é isso, é mensagem de boas novas. O Evangelho é paz, o Evangelho é modificação de vida, transformação. Então, pelas obras, que a índole da pessoa, ele ouvindo aquela mensagem que corrobora com as suas obras, ele aceitaria o Evangelho, e a presciência de Deus vai saber isso. Mas pelas obras, pessoa má, pessoa ruim, matador, pessoa mentirosa, pessoa isso, pessoa só faz o mal. As obras, vejam bem, as obras. Se essa pessoa fosse exposto à mensagem do Evangelho, que é a mensagem pura de paz, de salvação, de mudança de vida, as obras daquela pessoa, ela não vai aceitar aquela mensagem. A presciência de Deus vai saber isso. É por isso que Deus precisou expor. Precisou expor Cornélio, capítulo 10 de Atos, diante da mensagem do Evangelho. Cornélio era um cara bom, era um cara que dava esmola, orava 3 vezes por dia, mas não conhecia o Evangelho. Você está entendendo agora? Você começou a entender? Ele não conhecia o Evangelho, porém Deus expôs, ou seja, um anjo chegou diante dele e disse: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas está como memorial diante de Deus. Manda chamar Pedro, e ele vai te dizer o que fazer. Então ele mandou chamar e tudo. Pedro não tinha outra missão. A missão de Pedro era pregar o Evangelho. E quando ele chegou, que ele expôs o Evangelho diante de Cristo, que o Evangelho fala, o Evangelho de Cristo diante de Cornélio, viu? A mensagem do Evangelho corroborou com as ações, as obras de Cornélio, que era coisa do dia a dia, era a índole de Cornélio. Então elas deram tudo certo, viu? Aí conclui-se aquilo que a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiver de acordo, viu? E ele foi exposto à mensagem do Evangelho,
Então ele aceitou o evangelho. É isso que aquelas pessoas que morreram antes do evangelho chegar no Brasil, Deus, através das obras, a presciência de Deus, se ele fosse exposto à pregação do evangelho, ele aceitaria a presciência de Deus pelas obras deles, eles aceitariam. Então esses vão ser salvos. Você está entendendo? É assim o julgamento. Viu? Fica a dica, Deus abençoe. Segue o nosso canal, segue a gente, deixa um comentário. Valeu, um abraço.